quando a gente fala de produtividade, é um tema, acho que preocupa todo mundo, a medida mais fácil que tem, né, à medida que todo mundo pergunta, à medida que todo mundo começa a medir, é quantos clientes eu atendo por colaborador, né? Interessante isso, mas medir quantos clientes eu atendo por colaborador, a gente começa com um desafio gigantesco aí. E isso tem relação direta com o que nós conversamos das outras vezes, né? Bom, imagina que eu tenho clientes ali que estão naquele nível mais operacional, que são empresas iniciantes, são empresas ainda com a mentalidade ainda muito pouco amadurecida do ponto de vista empresarial e que querem realmente só conformidade legal, querem só receber as suas das DARF, GPS, esse tipo de prolabore, balanço, balancete, expediente social, sendo que GPS eu sei, não existe mais, né? Agora é a DARF do INSS, mas eu decorei assim, então vai ficar por muito tempo ainda. Então, essas empresas que querem só essa conformidade legal, obviamente elas querem um serviço mais operacional, que mais de terceirização de processos e obviamente, tem um valor agregado menor aí, que tem um valor tanto percebido pelo cliente quanto pago que você coloca no caixa da sua empresa. E aí você tem outro escritório que tem ali serviços consultivos, serviços estratégicos, serviços de altíssimo valor. Então, se você for comparar 10 clientes operacionais com 10 clientes consultivos estratégicos, você já começa a perceber que a comparação não é positiva, não é real, não faz sentido. E mesmo para você, se você falar assim, eu não quero me comparar com outro escritório. Tudo bem, mas se você é parte de um processo evolutivo, eu atendia 10 clientes com, vamos usar números mais reais, né? 50 clientes com 5 pessoas no nível operacional. E agora eu atendo os mesmos clientes com 8 pessoas, isso quer dizer que ficou bom ou que ficou ruim? Na prática não quer dizer nada. Porque se você atende os mesmos 50 clientes, ou clientes diferentes, com serviços mais consultivos, você pode ter agregado 3 pessoas que estão aumentando de forma muito relevante ali a sua receita, e aí você já começa a ter um problema. Então, quando a gente fala em métricas, em medidas de produtividade, o primeiro ponto que eu chamo a atenção é o seguinte: não existe uma medida única, não existe uma medida perfeita. Assim como quando você vai ao médico, ele te pede para fazer uma série de exames, né? Uma pilha de exames, eu até estou aqui exatamente nesse momento, né, fazendo esses exames periódicos, e a lista é infinita. Para quê? Para ele ter uma percepção mais sistêmica de como está a saúde no caso, a minha saúde, né? E para você entender a saúde da sua empresa, um indicador só não serve. Né? Você fala assim, eu peso tantos quilos. Não diz nada. Eu estou com colesterol alto. Tá, mas e os outros indicadores? Né? Aí, voltando para a produtividade. Ficou bem claro que a quantidade de clientes atendidos dividido pela quantidade de funcionários que você tem no escritório, ela diz muito pouca coisa especificamente sobre produtividade e mais ainda sobre outros aspectos, né? Ou seja, é uma medida inócua. A produtividade, conceitualmente falando, ela tem relação com a quantidade de valor que você produz, seja numa empresa ou num país, dividido pela quantidade de recursos que você consumiu para produzir aquelas riquezas, né? Então, em última instância, a gente poderia até falar assim, ok, ao invés de medir clientes por pessoa, vamos medir receita por pessoa. Melhorou, né? Você começa a ter um parâmetro um pouco mais interessante. E isso começa a fazer um pouco mais de sentido, mas ainda assim não é a medida ideal. Por que não é? Imagina que você tenha 2 escritórios, um em São Paulo, outro em Ituiutaba, grande Ituiutaba, aqui de Minas Gerais, ou no interior do estado do Pará, ou no interior do estado do Rio Grande do Sul. É claro que o custo, né, da mão de obra, o custo das pessoas é diferente, né? Uma pequena cidade do interior, ela tem um custo de vida mais baixo e, obviamente, os salários são mais baixos, né? É natural que seja assim. São Paulo, você mora aí, né, Fabrício? É altíssimo aqui para conseguir. Eu voltei agora do interior, e só para ter ideia, né? Aquela questão de contratar diarista em casa, né? Até porque não dá para colocar uma pessoa fixa aqui, lá eu tinha uma pessoa fixa, mas eu voltei depois de 2 anos aí de pandemia, eu caí para trás, porque aumentou uns 20, 30% o valor da diária, digamos assim. Então é muito diferente. Isso que eu estava a 120 quilômetros da capital aqui. Exatamente. Então, assim, você vê diferenças na ordem de 20, 30% em pequenos deslocamentos, né? Então, imagina que você tenha 5 pessoas no seu escritório e um outro, e vai comparar com outro do interior ou outro da capital, que tem um custo 30% maior. Então, comparar a quantidade de pessoas acaba também não fazendo muito sentido,
porque o custo dessas pessoas é diferente. Ah, tá, mas eu não vou comparar o meu escritório com outro. Tudo bem. Mesmo assim, ao longo do tempo, se você, como eu disse, sai de um processo onde você fornece para os seus clientes apenas os serviços nível 1, né, conformidade legal, DAF, GPS, de protocolo, balanço, balancete, expédia social, sabendo que GPS não tem mais, né, e vai aos poucos criando serviços consultivos, mesmo que você não contrate outras pessoas, a sua equipe vai ficar mais capacitada, você vai ter que fazer algum tipo de capacitação, treinamento, ela vai ficar mais experiente, e obviamente você vai ter que pagar melhor essa equipe, né? Então, ao longo do tempo, para você se comparar o seu escritório com você mesmo ao longo do tempo, a quantidade de pessoas também não é uma medida perfeita, né? Está longe de ser perfeita. E aí que entra a relação mais direta, que é a receita gerada, a receita recebida pela sua empresa, pelo seu escritório de contabilidade, dividido pelo custo da execução. Aí você vai falar assim, então vou dividir pelo custo de salários mais encargos. Tá, pode ser. Então vamos pensar outra coisa. Aí você tem a mesma equipe e de repente começou a agregar tecnologia. Aí você vai falar assim, a tecnologia aumentou a produtividade. Depende. E aí que está o grande ponto que muita gente ainda não percebeu. Você tem a mesma equipe, vamos supor que, vou fazer uma conta hipotética aqui, só para efeitos de explicação. 4 pessoas na equipe, custando aí R$5.000 mês cada pessoa. Você tem, então, um custo de 20 mil. Vamos supor que você receba 40 mil. Quer dizer que você tem 40 mil dividido por 20 mil de custo operacional. E aí você coloca uma tecnologia, outra tecnologia, mais tecnologia, e mensalmente você começa a gastar aí 3, 4, 5 mil reais por mês de tecnologia, colocando sistema em nuvem, colocando novos tipos de ferramentas, controles, etc. Na prática, essas ferramentas que você contratou são custos operacionais que estão ligados diretamente à entrega do serviço. E se você manteve a mesma receita, a sua produtividade caiu. Né? Então, muita gente fala assim, Fabrício, eu quero colocar mais tecnologia para aumentar a produtividade. Ok. Conceitualmente até faz sentido. Porém, se você não tem uma agregação de receita vinculada a essa agregação de custo, na realidade você está perdendo produtividade. Né? Tudo bem, mas então eu vou colocar tecnologia que as pessoas vão ter mais tempo e aí eu vou poder reduzir meu custo operacional. Tá, mas você não consegue reduzir a sua equipe de 4 para 3,5. E se você pensa numa equipe 4 pessoas, aí você tira uma, você fica com uma situação extremamente complexa. Por quê? Porque se você começa a crescer, mesmo que de forma lenta, você vai ter que contratar pessoas de novo. E aí você gastou um tempo contratando, treinando, aculturando aquela pessoa a sua atividade, aí você tirou a pessoa para depois contratar outra. Não justifica, né? Você aumenta isso de certa forma, que prende, né, na verdade, o contador aí pequeno, né, tipo, de investir mais em tecnologia. Acaba sendo esse o fator, né? Porque ele faz essa conta aí que você está falando, mais ou menos. Né? Tipo, poxa, eu vou aumentar meu custo, mas não tenho o número de clientes ou de receita, a receita, na verdade, né? Exatamente. E ele fica preso nisso, né? Muitos nem fazem a conta. Muitos sentem, quando ele vai fazer a distribuição de lucro deles no final do mês, ele sente que está recebendo menos. Ele não planejou isso, mas ele percebe reduzindo o poder aquisitivo dele. Tá? E aí entra aquela história. A produtividade não está relacionada somente a uma redução de horas trabalhadas por sua equipe. Porque se essa redução de horas não tiver vinculada diretamente a uma redução de custo ou a um aumento de receita, você, na prática, não aumentou a produtividade. Entendeu? E aí a brincadeira começa a ficar mais gostosa, mais interessante. Aí a gente começa a fazer um planejamento observando outros números que não somente a produtividade. Eu vou voltar ao exemplo da saúde humana, que muita gente fala assim, eu preciso perder 10 quilos. Tá, mas você vai perder o quê? Massa magra, gordura, você vai perder com saúde, sem saúde, você vai... Então, assim, não é só um parâmetro. Você tem que avaliar uma série de parâmetros para avaliar a saúde de uma pessoa. Na sua empresa, a mesma coisa. Não é só clientes por colaborador, não é só receita por colaborador. A questão é muito mais sofisticada do que avaliar esse único indicador. Por isso que eu recomendo para as empresas de contabilidade que façam um mínimo planejamento
dizendo o seguinte, tá, quais são os seus 2, 3 grandes objetivos para o curto prazo? Curto prazo é 1 ano, tá? Eu estou dizendo. Hoje em dia falar, vamos fazer um planejamento para 2, 3, 4, 5 anos, é meio que surreal, porque a gente nem sabe o que vai acontecer mês que vem, quanto mais daqui a 2, 3, 4 anos, né? Então, é muito rápido hoje em dia, né? Exatamente. Eu recomendo que vocês façam um plano dizendo, primeiro, chama os sócios, chama os seus líderes e fala assim, o que a gente quer? A gente quer aumentar a produtividade, show de bola. Para aumentar a produtividade, a gente precisa crescer a empresa. Não, se eu sou um escritório de contabilidade muito grande, tem lá 50, 70 pessoas, eu posso até, talvez, reduzir o meu custo, reduzir a quantidade de profissionais. Até não me parece uma saída muito interessante, não. Por quê? Porque, como eu disse, você gasta um tempo para contratar, um tempo para treinar, um tempo para culturar essa pessoa, e aí você vai troca para depois crescer e contratar de novo. Né? Você teve 2 vezes o custo. Então, eu penso o seguinte, é bom aumentar a produtividade, com base, sobretudo, naquela velha fórmula, fazer mais com a mesma quantidade de pessoas, né? Com os mesmos recursos. Então, para isso, você tem que crescer. E aí, você começa a definir alguns parâmetros. Eu até anotei alguns aqui, que eu vou ler para vocês. Alguns parâmetros que você pode utilizar como metas para o ano. Né? Por exemplo, eu tenho a receita mensal recebida, não é faturada, é recebida, de tanto, de 50 mil. Quero chegar ao final do ano com 60 mil, por exemplo. E aí a gente começa a pensar uma coisa. Será que se eu tiver uma receita anual de 50 mil em janeiro de 2022 e chegar no final do ano com a receita mensal de 60 mil, eu fiz uma boa gestão? Eu fiz eu tive uma evolução relevante? Eu vou te falar que não. Porque com a inflação de 12% ao ano, né, você na prática não cresceu 10 mil. Você não cresceu 20%. Você cresceu no máximo 5%. Né? Então, não é tão uma grande conquista crescer 20% em valores nominais no ano de 2023. Né? Enfim, receita mensal recebida, a atual e a que eu quero chegar daqui a 12 meses. Quantidade de clientes novos que eu vou adquirir mensalmente. É uma medida importante que você tem que avaliar. Você tem que planejar, inclusive. Por quê? Porque entra aquela história. Se eu quero, na minha pequena empresa de contabilidade, ali com 4, 5 pessoas, crescer um cliente por mês, ou crescer um cliente a cada 2 meses, eu tenho que fazer o planejamento ou da contratação, ou aí entra aquela história que a gente estava conversando, que é a redução do tempo da equipe atual para eu poder crescer sem ter que contratar alguém. Né? Mas eu tenho que ter clareza disso. Quantos clientes eu preciso crescer ao mês para ter um aumento de produtividade? Receita com serviços eventuais e receita com serviços recorrentes. Muita gente, claro, gosta de receitas. Receita é bom de qualquer jeito, né? Mas qualquer receita melhor. Né? Não é uma questão de gosto, né? Assim, tipo, eu gosto de frango, você gosta de peixe, eu gosto de chocolate, você gosta de sorvete. Não é isso. A receita recorrente, a receita recorrente é aquela que você assina um contrato que recebe todo mês. Toda vez que você faz um processo de captação de clientes ou de aumento de receita na base, você tem um custo. Isso chama custo de aquisição de clientes. Mas eu não tenho área de vendas, eu não tenho ação de marketing. Sim, mas você tem o seu custo, né? O custo direto da sua hora trabalhada, que você poderia estar fazendo outras coisas e estar captando cliente. Então, o que é o custo de captação de clientes? É tudo aquilo que você gastou no mês, dividido pela quantidade de clientes que você obteve naquele mês. E aí, quando você faz a conta que eu gastei, vamos supor, R$1.000 para captar um cliente que vai me pagar R$1.000 por mês, eu tenho um payback, né? um ponto de equilíbrio de um mês. Ou seja, gastei 1.000, na primeira mensalidade ele já pagou o meu custo de venda. Agora, se essa receita não é recorrente, a coisa complica. Eu tenho que ter um CAC, né, um custo de aquisição de clientes muito menor. Então, não é uma questão de gosto, é uma questão de matemática, né? A receita recorrente é sempre muito melhor, muito mais barata do que a receita eventual. A taxa de cancelamento financeiro. O que é isso, né? Taxa de cancelamento financeiro. Imagina que, eu vou fazer conta redonda aqui, imagina que você tenha R$100.000 de receita no mês, no início do mês de maio, agora. E aí você teve um cliente que cancelou. Só que esse cliente que cancelou te pagava R$5.000 mensalmente. Então significa que você teve uma perda de 5% da sua receita. Isso é a taxa
de cancelamento financeiro. Tá? Uhum. Imagina que você tem os mesmos 100 mil reais de receitas e 100 clientes. Se for um cliente que cancelou, você teve 1% de taxa de cancelamento, mas com 5% de taxa de cancelamento financeira. Essa é uma medida importante também, que você tem que avaliar e, obviamente, trabalhar para reduzir ao máximo isso. E cancelamento, gente, aí que está quase que a totalidade das empresas de contabilidade que eu ajudo, me fala assim, mas fui eu que cancelei o contrato do cliente, né? Popularmente, eu demiti o cliente. Falei, não interessa. A taxa de cancelamento entra tudo. Por quê? Porque se você teve que cancelar um contrato, rescindir um contrato com o cliente, a responsabilidade ainda continua sendo sua. Porque você que captou aquele cliente, você que assinou o contrato com ele. Então, a taxa de cancelamento é um número frio. O motivo do cancelamento é que vai ser analisado depois. Né? A taxa é um número que tem que ser computado independentemente da causa. A inadimplência acumulada e inadimplência mensal. Tem que estar lá no seu plano também. Ticket médio, que é a quantidade de receita dividido pela quantidade de cliente. Né? 100 mil dividido por 100 clientes, eu tenho R$1.000 em média por cliente. Ticket médio dos novos contratos, isso também tem que ser planejado, porque isso vai dar a direção das suas ações de marketing e vendas. O custo de aquisição de clientes, eu já falei dele. O payback, né? Em quanto tempo se paga esse custo de aquisição de clientes, também já expliquei. E a taxa de crescimento de receita, isso é muito importante, né? Eu estou crescendo quantos por cento ao mês ou ao ano. Então, essas são as primeiras métricas que têm uma relação direta com a produtividade, mas que estão vinculados a um objetivo que é crescimento da empresa. Crescimento, obviamente, relacionado à receita aí, né? E aí a gente entra... Você está falando um pouco sobre isso, Roberto, é só porque, assim, o que eu tenho visto, né, na maioria das contabilidades é não ter tanta preocupação com o crescimento. E aí, quando eu falo crescimento, eu falo com comercial mesmo, né? Então, assim, isso, pelo que você está falando, é essencial para conseguir ter produtividade dentro da contabilidade. Ou seja, eu tenho que ter um trabalho aí comercial, entre aspas, né? O contador não gosta muito da palavra, digamos assim, né? Na maioria das vezes que eu vi, eu percebi que eles não gostam tanto dessa palavra comercial, mas, ou seja, eu preciso me preocupar em adquirir novos clientes. Novas receitas, né? E aí que entra a estratégia, nova receita. Essa nova receita pode vir da base ou fora da base. Ou você aumenta a base de clientes ou você aumenta o seu ticket médio, oferecendo novos serviços. Por quê? Porque senão você não vai ter um real aumento de produtividade. Como eu disse, imagina lá a sua empresa com 50 mil reais de custo de folha de pagamentos e 100 mil reais de receita mensal. Se você contrata mais tecnologia ou consultorias para melhorar a produtividade aí entre aspas, né? Na realidade você perdeu produtividade. Você passou seu custo operacional de 50 mil para 55 mil, para 60 mil. Então você perdeu produtividade. Tá, mas eu coloquei tecnologia e reduzi, demitir, né? Vamos falar de forma clara, demitir pessoas. Como eu disse, é uma possibilidade, mas eu vejo como um caminho que não é... Teria que vender mais serviços com essa tecnologia que eu adquiri, vender mais serviços para o meu cliente. Agora, sim, a pergunta, o que é mais produtivo? Ou seja, o que dá mais resultado? Vender mais para os clientes que eu tenho ou fazer aquisição de novos clientes? Né? O que é mais produtivo aí para a minha base? Sensacional pergunta. Essa pergunta é extraordinária, porque é o seguinte, o que vai dizer qual é a melhor opção? O custo de aquisição de clientes ou o custo de venda de novos serviços para a base? O que acontece? Os serviços operacionais ali de BPO fiscal, contábil, trabalhista e financeiro, são serviços, em geral, de receita recorrente mensal. E muita gente faz serviço consultivo eventual. Aí, se eu vou lá, visito meus clientes, encontro 10 que querem comprar minha consultoria, eu aumento minha receita, mas eu não aumento minha receita recorrente. A não ser que eu transforme a minha consultoria em um serviço recorrente. E aí entram aqueles serviços que são muito importantes. Por exemplo, a prevenção a riscos. Né? O que é prevenção a risco? Você ajudar o seu cliente a reduzir multa, a reduzir custos custos tributários, custos fiscais. Isso é prevenção a risco, né, no diz respeito à contabilidade. Riscos trabalhistas. Isso pode ser feito num processo de venda de uma consultoria mensal. E aí, nesse caso, a tecnologia realmente vai ajudar muito, porque você consegue ter escala para fazer isso com mais frequência. Ao invés de fazer com 1 ou 2 clientes, você vai fazer com 10, 20. Né?
Acho que ficou claro esse aspecto, Fabrício? Sim, ficou claro, Então, assim, você tem que fazer a conta. O que é melhor para mim? Adquirir novos clientes ou vender novos serviços para a base? Em especial, eu recomendo serviços recorrentes consultivos. Todos os dois casos dão trabalho. Gente, eu costumo brincar o seguinte: a única coisa que dá dinheiro na vida é pai e mãe. O resto dá trabalho, tá? Dá trabalho, tem que fazer. O dinheiro vem depois do trabalho, né? Por exemplo, para captar novos clientes, eu tenho que fazer um plano de marketing, eu tenho que fazer um plano de vendas, eu tenho que fazer um plano de visitação, de buscar essas oportunidades. Né? Eu tenho que preparar modelo de proposta, modelo de captação de novas oportunidades. É um assunto até que, se você quiser, mais para frente a gente conversa sobre ele. E da mesma forma, para vender novos serviços para a base, eu tenho que fazer um estudo da minha base, eu tenho que fazer análise mercadológica da minha base de clientes, entender o que eles, quais são as dificuldades que eles têm, quais são as coisas que eles fazem e não gostam de fazer, quais são os principais dores e desafios dessa minha base de clientes. Empacotar esse produto de consultoria. Não adianta eu chegar lá e só conversar, eu tenho que ter uma clareza sobre o que o cliente está comprando, porque se ele não sabe o que ele está comprando, ele não compra. Né? Que é um desafio da consultoria tangibilizar, né, tudo isso, né? Tipo assim, ele comprou e o consultor ir lá e mostrar assim, o que você recebeu foi isso aqui. Exatamente. E ter certeza que ele tem valor, né? Exatamente. E o que ele vai ganhar com isso? Você quer contratar um serviço mensal de um médico sistêmico? Eu não. Você quer perder peso, ganhar massa? Quero. É a mesma coisa. Entendeu? É a mesma coisa, só que empacotado. Tudo bem, você vai. Aí você mostra casos de sucesso. Enfim, uma hora a gente conversa sobre isso. Mas o fato é que você tem que analisar as duas possibilidades e criar estratégias aí de crescimento de receita. Mas tem que medir a produtividade. E aí, o que é a produtividade efetiva no indicador máximo, mais macro que uma empresa pode ter? A lucratividade. Né? A lucratividade percentual é o quanto de receita você consegue com a máxima eficiência, seja operacional ou administrativa. Existe um número aí para conseguir, que seria um número a se buscar, um número médio, um parâmetro aí para quem... Legal, boa pergunta também. O que acontece? Quando a gente fala de lucratividade, o setor de serviço é um setor que envolve muito risco e envolve muito investimento em gente, né, em qualificação profissional, e atualmente até muito investimento em tecnologia. Então, se você está falando em uma lucratividade menor que 20%, você vai ter dificuldade. Porém, há empresas de contabilidade que estão crescendo numa velocidade absurda, 40%, 50%, 60% ao ano. E aí, para ter esse crescimento, o empresário abre mão da lucratividade, porque você tem que investir. Né? Você tem que investir. Manter a lucratividade na casa aí de 20%, 30%, 35%, 40% e um crescimento de 20%, 30%, 40%, 50%, não vou falar que é impossível. Não vou falar que é impossível, mas é algo extremamente desafiador. Né? São duas variáveis que estão intrinsecamente relacionadas. Para você aumentar a sua lucratividade, você tem que ter eficiência operacional, eficiência administrativa e eficiência mercadológica, em marketing e vendas. Dá para ser ultra mega power super, né? Power Ranger em eficiência operacional, eficiência administrativa e eficiência comercial? Dá. Eu só não conheço. Né? Eu só não conheço quem consiga fazer isso. Mas é possível. Enfim, eu coloco a receita por colaborador como um indicador, mas ele não pode ser um indicador único. Ele tem que ser analisado no contexto dessas outras variáveis também. Né? Você pode colocar cliente por colaborador? Pode, sabendo que ela é uma métrica sozinha muito frágil. Você pode colocar o seu custo operacional em valores absolutos ou em valores percentuais. Né? O que é custo operacional? É o salário das pessoas que estão ali diretamente ligadas na operação. E aí, entenda, a operação é a entrega do serviço. A sua recepcionista, o pessoal marketing e vendas não é operacional. Tá? O custo operacional sobre receita, ou seja, em percentual, né, é importante. E se quiser medir eficiência administrativa, eficiência de marketing e vendas, a gente já falou, né, do custo de aquisição de clientes. Eficiência administrativa é o custo, vamos dizer assim, que não é operacional, dividido pela receita. Mas isso só é suficiente? Também não. Tem outras métricas aí importantes, porque não adianta eu crescer muito. Olha que coisa interessante. Eu cresci, eu aumentei minha produtividade e meus clientes
estão insatisfeitos. Então tem que medir também, aí minimamente, fazer uma pesquisa de satisfação. Eu recomendo que se use o NPS, né, o Net Promoter Score. Também uma hora que, se você quiser falar especificamente sobre essas métricas de satisfação, estou à disposição. Taxa de cancelamento, eu falei dela já, taxa de cancelamento, quantidade de reclamações, quantidade de elogios, quantidade de indicações, né? Muita gente fala assim, escritório cresce com base em indicação. Show de bola. Você mede? Quantas você tem por mês? Dessas indicações, quantas fecham? Qual o valor de novas receitas decorrentes de indicação? Né? Também... Para ser intencional nisso também, né? Às vezes a gente vê uma diferença muito grande no escritório simplesmente ser intencional nesse tipo de trabalho. E conseguir resultados mais rápidos. Exatamente. E saber se já se esgotou, né, a possibilidade de obter indicações naquele período. A efetividade operacional, ou seja, quantas tarefas eu consigo entregar dentro do prazo, porque também a satisfação de cliente, em especial em serviço, está muito relacionado com a questão do prazo. Multas pagas, seja pelo cliente ou pelo escritório, que isso está relacionado com a satisfação. Notificações e autuações, isso também está relacionado com a satisfação. E, por outro lado, a gente também precisa cuidar desse aspecto humano que gera a produtividade no longo prazo, né? Ou seja, como que a minha empresa é vista pelo mercado de trabalho, não pelo mercado comprador. Olhar a satisfação me diz o seguinte: estou crescendo, estou aumentando a produtividade, os clientes estão satisfeitos, mas será que eu vou sustentar isso ao longo do tempo? Para sustentar isso ao longo do tempo, eu preciso de pessoas enxergando que a minha empresa é um bom local para se trabalhar. Senão eu não consigo sustentar esse crescimento ao longo do tempo. E aí eu vou medir rotatividade, ou seja, o turnover, né, de colaboradores, quantas horas por mês ou por ano eu capacito por pessoa, eu tenho de treinamento efetivo por pessoa, eu vou medir o tempo médio de contratação, porque se eu estou demorando muito para contratar, isso é mau sinal. Eu vou medir aí, por exemplo, taxa de absenteísmo, né? Eu vou medir pesquisa de clima organizacional, eu vou participar de algum programa ligado a essa questão da empregabilidade. Então, essas são as variáveis relacionadas à produtividade. Mas, Roberto, você falou de marketing, você falou de vendas de tecnologia, de gestão de pessoas, de satisfação de clientes para chegar na produtividade? Sim. Olhando a empresa de uma forma sistêmica, a produtividade não pode ser vista sem avaliar essas outras variáveis. E se eu tenho que começar a fazer essa avaliação hoje, se você tivesse que colocar aí quais são os primeiros indicadores, ou onde é que eu tenho que começar a colocar o meu olhar ali como gestor de contabilidade, né? Você indicaria qual? Até para começar a finalizar aqui a nossa conversa também, que já está dando tempo aqui. Legal. Fabrício, além desses assuntos todos que a gente falou, que a gente pode detalhar, né? Se você quiser mais para frente, a gente pode explicar como que transforma esses números grandes em números operacionais. Ou seja, como leva isso para o departamento contábil, para o departamento fiscal, para o DP. Como é que a gente transforma os números macro em números cotidianos ali do dia a dia dos departamentos. E aí a gente fecha o escopo de avaliação de produtividade operacional de uma empresa de contabilidade. Mas, números mínimos que devem ser avaliados: receita, novos clientes por mês, taxa de cancelamento, inadimplência, ticket médio, custo de aquisição de cliente, ticket médio dos novos contratos, payback do CAC, do custo de aquisição, né? A lucratividade, receita por colaborador, custo operacional, rotatividade de colaboradores, capacitações, tempo de contratação, pesquisa de clima, falando de clientes, alguma pesquisa de satisfação de clientes, taxa de cancelamento, quantidade de reclamações, quantidade de elogios, quantidade de indicações, tarefas no prazo, multas e notificações. Isso tudo são indicadores importantíssimos para qualquer escritório de contabilidade. Mas eu não consigo fazer tudo. Ok. Vamos começar. Escolhe aí 3 ou 4 por cada uma dessas áreas, que a gente chama de dimensão, né? A dimensão crescimento, a dimensão produtividade, a dimensão profissionais, RH, né? E a dimensão clientes. E aí você tem seu painel de controle mensal do sucesso da sua empresa, avaliando esse aspecto da produtividade sobre um prisma mais sistêmico, mais efetivo.